Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel, capítulo 7, versículos do 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhes chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação o Deus que nos ajuda em meio às tribulações. Amados, quando nós olhamos estes versículos da palavra do Senhor, nós entendemos o quanto nós somos pequenos diante do grande Deus que nós servimos. A palavra aqui ela é muito clara e diz que Samuel estava oferecendo sacrifícios a Deus em relação àquela situação que o exército de Israel estava passando. Eles sabiam que o exército filisteu era um exército poderoso, com um maior número de homens, mais bem preparados, mais bem treinados para a guerra. Mas é interessante que, quando nós olhamos para essa situação, nós vamos ver que o exército de Israel não precisou fazer nada. Foi a mão de Deus que pesou sobre os filisteus. O texto fala que, enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, o exército se achegou para a batalha com o exército de Israel. E a palavra diz que, enquanto esse exército caminhava para enfrentar Israel, Deus entrou com a provisão daquilo que o exército de Israel precisava. A palavra fala que Deus fez trovejar com grande estampido, e esse barulho atormentou o exército filisteu. E eles entraram em confusão. Eles perderam a direção. E a palavra de Deus diz que, depois de tudo isso, o exército de Israel perseguiu e aniquilou o exército filisteu. E quando isso acontece, Samuel ele vai e pega uma pedra, diz assim a palavra, e coloca entre uma cidade e outra, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Amados, a palavra de Deus mostra que em todo o tempo da nossa vida Deus está nos ajudando. Muitas vezes nós nos perdemos com nós mesmos, achando que nós é que temos o poder de transformar as situações ou de achar que a própria força do nosso braço é quem nos traz as conquistas. E não só isso, às vezes, achando que o conhecimento, os estudos, o trabalho que nós temos é aquilo que nos traz realmente segurança nas coisas do nosso dia a dia. Mas quando nós olhamos para esta palavra, nós realmente reconhecemos que o nosso Deus é um Deus grandioso. Do nada, Ele transforma todas as coisas. Aquilo que para os olhos do exército de Israel estava perdido, Deus transforma em vitória. E é isso que Ele faz conosco todos os dias, irmãos. Deus nos concede vitórias em todo o tempo. O fato é que muitas vezes nós temos a dificuldade de reconhecer, porque nós achamos que nós é que provocamos isso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que nós somos somente instrumentos de Deus. Foi isso que aconteceu com o exército de Israel. Depois que Deus causa toda essa confusão no meio do exército filisteu,
coube ao exército de Israel simplesmente usar ali da situação para trazer um fim àquela batalha. E normalmente é isso que Deus faz conosco. Deus prepara tudo na nossa vida. Deus deixa as coisas prontas para que nós possamos somente desfrutar daquilo que Ele tem que nos dar. Amados, olha só que interessante, Deus já preparou esse dia para nós. Esta manhã, Ele já preparou tudo na nossa vida. E tudo aquilo que nós vamos enfrentar, é o nosso Deus quem está à frente. É Ele quem prepara tudo para nós e nos concede a vitória. Nós simplesmente vamos desfrutar de tudo isso que Deus tem nos dado. Por isso, amados, como é bom nós podermos contar com Deus tão maravilhoso, que nos concede a paz, que nos concede vitórias em meio a tantas tribulações. Amados, eu não sei como está a sua vida nesse dia. Quais são as tribulações, quais são as guerras, quais são as batalhas que você está enfrentando. Mas uma coisa eu posso dizer a você: faça como Samuel. Ofereça sacrifícios agradáveis ao Senhor e Ele irá trazer vitória sobre a sua vida. Não precisa entrar em desespero. Simplesmente confie em Deus. Foi isso que Samuel fez. Foi isso que o exército desfrutou, da presença de Deus em meio a essa batalha que, aos olhos deles, estava perdida. Por isso, amados, confie no Senhor. Ele é a nossa ajuda. Ele é quem concede a nós vitórias. Que o seu dia hoje seja um dia de vitórias na presença do Senhor Jesus. Desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para te dar. E seja grato ao Senhor. Reconheça que sem Ele, a sua vida não passa de algo que você não tem controle, mas o Senhor tem. Confie no Senhor e Ele te dará a vitória desse dia e dos próximos que você terão pela frente. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te conceda um dia abençoado na presença do Senhor. Feche teus olhos. Vamos orar, agradecendo a Deus pelas vitórias que Ele tem nos dado. Senhor, nós reconhecemos realmente, ó Deus, que nós não somos nada diante de Ti. E nós não podemos nada sem o Senhor, Pai. Por isso nós te agradecemos pela nossa vida. Obrigado pelo dia que o Senhor já preparou para nós. Senhor, esteja indo à frente, vencendo as batalhas a nosso favor, Pai. E que nós sejamos realmente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. E sabemos que, enquanto aqui estivermos, a ajuda do Senhor será o nosso benefício diário, Pai. Por isso, nos abençoe nesse dia, abençoe a vida dos meus irmãos e dê a eles, ó Deus, da Tua paz. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor, eu oro e os abençoo nesta manhã. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e até uma próxima.